Bom, galera, começando um vídeo agora que me pediram bastante, assim, que era para falar um pouco do meu início, onde começou minha história dentro do beach tennis, como é que foi meu primeiro contato, como é que foi minha transição para a categoria profissional. E espero que gostem, começando agora então o quadro O Início. E é isso, espero que gostem um pouquinho da minha trajetória e da minha história. Bora lá! Galera, falando um pouquinho para vocês da minha história, eu sou Gustavo Russo, tenho 22 anos, sou nascido em Araraquara, atualmente moro em Indaiatuba. E uma informação importante, que às vezes a galera pergunta, fala, vocês são irmãos de sangue e tudo mais, porque meu nome na ITF não tem o Paroneto, mas eu só não coloquei no cadastro, é tudo mesmo pai e mesma mãe, é que eu não coloquei na hora de cadastrar, eu não coloquei o Paroneto lá no site. Então na ITF só sai Gustavo Russo e a galera acabou me conhecendo como Gustavo Russo no beach tennis e é isso, tá tudo certo, mas é tudo mesmo pai, mesma mãe, e é isso. Bora começar então, falar para vocês aí um pouquinho como é que foi meus primeiros contatos com beach tennis, como é que começou, quando que eu virei profissional, meus primeiros jogos, como é que foi essa trajetória. Eu comecei final de 2012, novembro para dezembro, a gente estava em umas férias em Santos, a gente foi visitar o Hugo na época era jogador de futebol, para quem não sabe ele chegou a jogar futebol profissional, na época ele era do Sub-20 do Santos, então a gente foi visitar ele. A gente, um dia pra praia, acho que estava eu, meu pai, minha mãe e o Guto, acho que o Hugo não foi nesse dia, acho que ele estava treinando. E a gente foi buscar algum esporte, né? Porque eu, por exemplo, eu não gosto de ficar na praia parado, tomando sol, não gosto, sinceramente não gosto de sol dessa maneira. Sol fazendo esporte, beleza. E a gente foi procurar algum esporte. A gente acabou achando algumas redes, obviamente não era igual hoje, né? Que tem um monte de rede na praia, era algumas redes específicas, tinha algumas associações ali. Inclusive essa associação, por coincidência que a gente teve o primeiro contato com o esporte, era a mesma que estava o Thales, o Marcos, o Alan, então foi ali no início, inclusive eu tenho até umas fotos, acho que com o Thales, nas minhas primeiras aulas de beach tennis, vou tentar colocar aqui no vídeo também, e é muito bacana isso, até porque eu já tive a oportunidade de jogar contra e já jogar com ele também, do meu lado, que foi o cara que me deu as primeiras aulas de beach, então é muito bacana. E outras fotos antigas, com Cramarossa, com outros jogadores, que hoje eu também já enfrentei. Então isso é muito bacana. E esse foi logo o nosso início do beach tennis. Então a gente chegou nessa associação ali, pediu a possibilidade de emprestar umas raquetes, uma bolinha pra gente ver como é que era, a galera explicou um pouco as regras. E de cara assim a gente já gostou muito. Então bateu uma bola eu, meu pai e o Guto. Meu pai na época já era professor de tênis, ele ligou. Né, a gente morava em Araraquara, ele ligou para um diretor de onde ele trabalhava, que lá tinha uma quadra de areia que não estava sendo utilizada. Então ele ligou, explicou um pouco da ideia do esporte, como é que funcionava, as regras um pouco, e o cara topou a ideia, falou, pô, vamos testar, vamos ver como é que é e tal. Então em 2012 para 2013 a gente começou a montar a primeira quadra de beach tennis lá em Araraquara, né, que já tinha areia, a gente só levou os equipamentos próprios de beach tennis, inclusive eu acabei separando, a gente tem uma raquete aqui de 2012, é que agora ela está pintada de preto, mas eu vou ver se eu consigo colocar o desenho dela. Ela é uma raquete 100% grafite, bem mais pesada que a gente tem hoje, né? E com 100% de grafite. Então as raquetes evoluíram muito. Mas uma curiosidade importante, essa raquete eu ganhei de Natal do meu pai e da minha mãe. Ela custou R$212, eu me lembro até hoje. Então foram duas coisas que evoluíram, os valores das raquetes e a qualidade, os materiais também. Então isso é muito legal. Tipo, até hoje tá aqui a raquete, obviamente nunca mais usei, mas tá aqui até hoje, então é muito legal também guardar isso como uma recordação. Então, lá em Araraquara, fim de 2012 para 2013, a gente começou a levar o beach tennis. Eu acho que foi uma das primeiras quadras do interior paulista, não sei se foi a primeira ou não, eu sei que em Campinas já tinha alguma coisa, começando também, e no Espera em São Paulo também já tinha. Tá? De resto, eu só conhecia beach tennis em Santos, eu não sabia de mais nada. Então eu comecei a jogar juvenil com o Guto, então muita gente pergunta se eu já joguei com meus irmãos. Eu joguei meus primeiros torneios de juvenil com o Guto, eu sempre jogava juvenil porque a gente não podia jogar a categoria iniciante. Tipo, na época não existia categoria D, sei lá, hoje você tem mais, mas acho que a última é a D, se eu não me engano. Então na época só tinha categoria juvenil, C, B, A e Pro. Né? E a gente não podia jogar por conta da idade. Na época eu tinha meus 10 anos, o Guto 8 para 9, acredito. E então foi bem no início e não podia jogar por conta da cidade. E na época não tinha tantos juvenis que jogavam, então não tinha tipo torneio juvenil. A gente às vezes montava o torneio na hora, pegava 5, 6 duplas, filho da galera que jogava ali, que brincava, a gente montava um torneio e começava a jogar. Então os primeiros torneios juvenis nossos foram assim, né? A gente não tinha inscrição antes, tal, pagava ali na hora um negocinho, ganhava uma camiseta
Eu vou ver até, acho que eu tenho algumas fotos disso também ainda, vou ver se eu consigo colocar no vídeo. Então foi muito bacana esse início e ver essa evolução do esporte também é muito massa. Depois já começaram a criar as categorias juvenis, né? Tipo assim, sub-14, sub-16, sub-18. Se eu não me engano, primeiro a sub-16 não existia, foi sub-14 e sub-18. Tanto que eu lembro que ali eu comecei essa transição. Eu cheguei a jogar 2 seletivas de Mundial Juvenil. Na primeira a gente não foi convocado, nem eu nem o Guto. Na segunda eu fui. O Guto não foi, acredito que por um fator de idade ali, tinha outros meninos mais velhos também, tipo que eu sou 1 ano e meio mais velho que o Guto. Então, às vezes, a força física ali, ele também era bem magrinho, mas já era bem habilidoso, assim, o Guto jogava bem também. E a gente ganhou a seletiva juvenil, mas na época a convocação era baseada em ganhar a seletiva, desempenho e tudo mais. Ele acabou que não foi convocado na época. Então, sub-14, em 2016, eu joguei um Mundial Juvenil na Rússia. A gente acabou ficando com o 2º lugar. A equipe era eu, o Vitor Roman, Isabela Dalmagro e Eduarda Schuch. E o Chaparro, na época, também jogava profissional, mas ele foi de auxiliar técnico nosso, junto com o Narc. Então a gente acabou jogando esse primeiro Mundial. Voltei, continuei jogando categoria juvenil, cheguei a jogar até com o Didio na juvenil, com o Tremura. Não me lembro agora, desculpa aí se eu falhei a memória, acabei esquecendo de alguém que eu joguei a juvenil. Então acho que com certeza acabei jogando com mais gente, mas agora de mente não estou lembrando. Mas cheguei a jogar um bom tempo de juvenil e junto com isso que eu também comecei a jogar as categorias iniciantes e tudo mais. Depois que eu fiz, acho que era na época, acho que 12 ou 13 anos que podia começar a jogar iniciante ali, então foi meio que nesse tempo que eu comecei a jogar as categorias de adulto. Então eu tive mais ou menos 5 anos de quando eu comecei a jogar para quando eu entrei para profissional. Isso obviamente, galera, varia. Muita gente pergunta, quanto tempo eu preciso para virar profissional? Isso varia de pessoa para pessoa, o tempo que se dedica e tudo mais. É muito relativo, não quer dizer que você não possa jogar profissional com 1 ano, 2 meses, 6 anos, 8 anos. Não tem tempo certo, tá? Cada um tem seu tempo e tá tudo bem, não se pressionem com isso. Então, meu primeiro jogo profissional ITF, se eu não me engano, foi em 2017. Inclusive, nesse ano, tem um lado positivo que tinha menos jogadores, né, dentro do Brasil, assim, então eu conseguia jogar o quali mesmo sem ponto. Porém, o quali não valia ponto. Então, hoje em dia, os qualis valem ponto, porém é muito difícil quem não tem ranking nenhum entrar para jogar o quali. Entendeu? É bem complicado da pessoa conseguir isso. Mas na época eu conseguia, porém em 2017, se eu não me engano, eu consegui jogar 3 qualify e não ganhei nenhuma partida. Em 2018, se eu não me engano, eu consegui meus primeiros pontos, furar o primeiro quali e às vezes entrar, tipo assim, avançar uma primeira rodada na chave. Então eu demorei, na verdade, ali quase que acho que 1 ano e meio para poder fazer meus primeiros pontos na ITF. Então isso também é legal, faz parte do processo, mas confesso que, nossa, dava uma tensãozinha. Acho que eu até tenho umas fotos também aqui do meu primeiro torneio profissional, então é bem bacana. Vocês talvez estranhem um pouquinho as fotos, porque não é muito parecido, acho, como eu estou hoje, como eu era, mas é legal para vocês verem também como que foi o início, as primeiras coisas que a gente teve. Uma curiosidade, meu pai me treinou desde o tênis até o beach tênis. Como eu falei, não lembro se eu falei, eu não cheguei a jogar competitivo de tênis, nada, joguei acho que 2 torneios internos. Jogava futebol eu cheguei a jogar um paulista de base, mas larguei a competição no meio do caminho para jogar beach tênis. Então, foi basicamente isso. Eu acho que eu comecei a ver que eu queria ser profissional com meus 13, 14 anos ali, que foi na época que eu cheguei a jogar um mundial, então isso me deu, acho que, bastante vontade de me tornar profissional. E aí, depois de jogar esse Mundial Juvenil, já comecei a me arriscar nas primeiras categorias profissionais, né? Que o Mundial foi em 2016, e eu comecei a jogar os primeiros quali em 2017. Em 2018, eu fui convocado para jogar o Pan-Americano em Aruba Sub-16, acabei ficando em 2º lugar, joguei ao lado do Pedro Concílio, também tem essa foto, vou colocar aqui no vídeo, então foi muito bacana. Essas foram minhas 2 competições juvenis pela seleção brasileira. Depois disso, eu acabei conseguindo minha primeira vaga em treino da seleção profissional, se eu não me engano, em 2018, que o Mingozzi também já era o técnico de seleção profissional, ele acabou convocando os juvenis, teoricamente, que estavam se destacando um pouco mais. Se eu não me engano, no treino foi acho que eu, João Lauro, talvez o Tremura, não lembro de cabeça se ele foi para esse treino, e acho que tinha mais um também. Então foi nosso primeiro treino de seleção profissional. Depois disso eu acabei conseguindo uma outra convocação para a seleção profissional em 2021 no treino, tá? Treino oficial da seleção. E convocação para jogar mesmo pela seleção brasileira profissional, eu consegui em 2023, que eu consegui a convocação para o ANOC, que é tipo uns jogos de praia assim, que são, não é Olimpíada, mas é organizado pelo Comitê Olímpico.
tanto o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico Brasileiro também. Então a gente ia pelo COB, né? Porém cancelaram a competição 10 dias antes, o que, teoricamente, assim, eu fiquei muito feliz pela convocação e muito chateado também pelo cancelamento da competição. Mas ainda no final de 2023 acabei conseguindo minha convocação para o Pan-Americano em Iquique, no Chile. Eu joguei ao lado do Daniel Mola, a gente ficou em terceiro lugar, que foi um torneio muito importante para mim, porque foi meu primeiro torneio pela seleção profissional e foi um torneio também que foi, vamos dizer assim, um pouco de superação para mim, porque eu tava com uma crise absurda assim de tosse, eu não consegui dormir nem um dia, joguei basicamente todos os dias virado. O Dani sabe muito bem disso, que foi surreal, eu direto 2, 3 horas da manhã saía do quarto para poder deixar ele dormir, para ver se ele pelo menos ele conseguia descansar para a gente conseguir jogar no dia seguinte. E foi bem complicado, assim, foram realmente dias com muita tosse. E eu sem sono nenhum, então foi legal a gente conseguir chegar num pódio pela seleção e mesmo com essas dificuldades que acabam aparecendo, fora outros quesitos de tensão e tudo mais, que representar a seleção pela primeira vez é sempre um pouco tenso, mas ao mesmo tempo é muito bacana. Então bom, agora falei um pouco dessa parte da seleção e da minha transição do juvenil iniciante para o profissional foi basicamente esses 5 anos e dentro da profissional obviamente a gente tem vários processos que a gente tem que acabar seguindo, de jogar quali, não ter parceiro, às vezes ter parceiro depois de um tempo acabar precisando separar, então várias outras coisas. Algumas curiosidades agora com relação à minha parceria com meus irmãos, eu já joguei com meus 2 irmãos, o Hugo, quando parou de jogar futebol, a gente jogou acho que 1 ou 2 anos juntos, a gente chegou a fazer acho que 2 temporadas na Europa juntos também, fazendo treino e tudo mais, então foi muito bacana, a gente conseguiu entrar para o top 50 junto. Depois disso a gente acabou optando por abrir a parceria, para poder ter uma evolução, evoluir um pouco também com outros parceiros, para a gente poder ver outros estilos de jogos. Então foi basicamente isso, assim, a nossa parceria. Hoje ele está jogando com o Gegano, eu joguei com o Gini agora, e para os próximos torneios ainda estamos analisando com quem que eu vou jogar. Mas é isso, acho que conto um pouco aqui da minha transição, um pouco da história, um pouco do início do beach tennis. E me falem se vocês gostaram desse estilo de vídeo, um pouco da minha história, acho que dá até para a gente fazer mais partes desse quadro. Acho que eu falei um pouco breve assim, explicando pouca coisa, seria interessante até vocês agora aí de casa falarem o que vocês acharam, o que ficou faltando, o que vocês gostariam de saber. Um pouco, sei lá, às vezes de perrengue, às vezes história engraçada de viagem, o que vai ser difícil, porque eu vou ter que lembrar que já foram muitas viagens, muita situação engraçada, como teve também muita situação desafiadora, mas acho que isso que faz o nosso trabalho cada vez mais profissionalizar, na dificuldade também que a gente acaba crescendo. E é isso, espero que tenham gostado aí, pelo menos talvez dessa primeira parte da minha trajetória, do quadro O Início. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem, curta. Se inscreva no canal que ajuda bastante, compartilha com os amigos. E é isso. Fica aqui, espero que tenham gostado e não esqueçam de comentar o que ficou faltando ou o que vocês gostariam de ver por aqui. Valeu, galera!